Está começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Fala, galera do PodQuest! Começou uma musiquinha nova hoje. Uau! Aê! Maravilhosa. Que é do tal do Pretinho Básico. Básico. Hoje a gente vai falar de retiro de mulheres, cujo tema foi Pretinho Básico. Sim! Mas eu quero ouvir, a galera deve estar se perguntando por que Pretinho Básico, onde é que veio. Então expliquem pra gente um pouco dessa ideia aí. Então, a gente escolheu esse tema porque qual mulher não tem no seu armário um pretinho básico pra usar, que daí ela joga qualquer coisa, um casaco, um cachecol, faz uma maquiagem diferente, toda vez que ela vai usar é um vestido diferente, mesmo sendo o mesmo pretinho básico. E para os homens escutando o Pretinho Básico, seria um vestido. Exatamente. Preto. Exatamente. Isso é bom de dizer, tá? Isso é bom de dizer. Não é Que só é uma camisa. básico. Um... Não, Eu estou só pensando no meu marido escutando isso. É verdade, meu marido também perguntaria o que que era. Muito bem, mas Pretinho Básico é a ideia, beleza? Deu pra entender. Mas e o que isso tem a ver com o retiro de mulheres? Aplicações? Pra onde é que vocês foram? Dá uma visão geral pra nós aí. Então, mulheres, nós sofremos muito com nossa identidade, né? Então, foi interessante porque a gente pensou, Deus tem a criatividade, Ele nos criou tão diferentes um do outro, né? Então, seria a cor da vida, né? O Pretinho Básico é um ser humano feminino. Agora, as cores são, né? Alguns são altos, outros baixinhos, outros, né? Gordinhas, outras com risada legal, outras, né? Bem diferenciado, assim, diversificado. Diferenciado. E a gente pensou em usar um vestido por causa do ensino, veio de Atos capítulo 9, aonde o Pedro encontra uma mulher chamada Tabitha, ou Dorcas. E ela era costureira. Então a gente pensou, vamos juntar essas duas ideias e então saiu um vestido. O Pretinho Básico surgiu daí, então. Veio daí. Muito bem, muito bem. Então, vamos mergulhar um pouco aí nas ideias, nos programas, nas atividades e palestras que foram trabalhadas nisso daí. E vamos começar lá pela sexta de noite, como é que começou tudo isso. Mas antes, vocês tinham me falado que tinham pedido pra elas trazer alguma coisa, não foi? Sim. Foi pedido pra elas trazerem um pretinho básico. Ups. Acidentes aqui. Foi pedido pra cada uma delas trazer um pretinho básico junto e a gente não falou pra elas pra quê. E a gente não vai falar pra vocês até chegar o momento também. Só pra deixar vocês na curiosidade. Exatamente. Que nem elas ficaram. Show! Vamos pra sexta de noite, então, como é que começou esse retiro? Vocês falaram um pouco de que tinha a ver com cores. Então, se vocês puderem falar pra gente um pouco como foi essa chegada e essa questão das cores também. O que vocês trabalharam junto no ambiente? Na chegada, na verdade, a gente tinha, como a gente sempre tem, né, os presentes e tudo pra elas, assim, e a gente tinha mais coisas pretas, por enquanto. A gente não introduziu as cores ainda, porque elas têm a ver com as palestras, que a Paty vai falar um pouco mais depois, mas... Então, elas chegaram, tinham algumas coisas de cor, nos crachás não. A gente entregou, na verdade, pra elas, num jogo depois... desenhos diferentes de vestidos, todos pretos, mas de modelos diferentes. E elas podiam escolher os delas, e a gente tinha várias coisas lá para elas enfeitarem e colocarem as cores que elas quisessem nos seus vestidos. Então, ali que a gente introduziu um pouquinho de cor na primeira noite. Tipo um vestidinho de papel, assim? Isso, um vestidinho de papel. Tipo aquelas bonecas que a gente, quando criança, muita gente brincava. Esses vestidinhos elas tinham e esses eram os crachás delas, né? E a primeira noite também introduzimos um pouco de cor já, fazendo uma atividade aonde a gente passou uns M&M's, Isso. Né, balas coloridas, e aí cada mulher tinha que escolher uma cor, uma só, e ela segurou. Aí a gente largava perguntas
juntado com a Isso, cor. Então, é. quem tiver amarelo vai responder essa pergunta. Quem tiver verde, então a gente começou a introduzir a ideia Tipo das num cores. quebra-gelo entre elas, assim. Isso. E aí elas só podiam comer depois de responder. Então tinha que ficar segurando seu M&M lá. Então tem que ser M&M mesmo, porque se os exatamente. outros... as cores Aí são- acabou, a mão dela já fica bem colorida. Já faz parte, já é ambiente também. Exatamente. Ela vai ficar com aquela cor o final de semana inteiro. Mas... Show. Vamos então, na sexta de noite vocês fazem uma introdução. O que vocês introduziram aí na palestra do Pretinho Básico do primeiro dia? Então, pedimos para as mulheres nos grupos pequenos conversarem sobre o que certas cores trazem para elas. Tipo, quando eu falo amarelo, qual é a emoção, o sentimento, a ideia que vem? Não pode ser banana, tá? Tipo, tem que ser algo mais profundo. Então, a gente largou essa ideia de cores e tal, mas também o presente que elas receberam nas mesas, a primeira noite, nos grupos pequenos, foram kits de costura, porque a gente já queria costurar a ideia de Dorcas, sendo essa pessoa que costurava, fazendo roupas para as pessoas marginalizadas na época. Então, a gente já trouxe essa ideia e também em Salmos 139, a ideia é que Deus estava dentro do ventre da mãe já Tecendo. Obrigada, tecendo a cada mulher, e como a gente estava falando de mulher única, colorido, diferente, isso tudo costurou nessa ideia de primeira noite. A gente trouxe coisas... o presente tinha muito a ver com aquilo que a gente estava querendo falar, então, algo bem visual para elas, né? Se eu não me engano, no manequim que a gente tinha com um pretinho básico, a gente deixou, tipo, pendurado a fita métrica. Isso. A ideia que ainda estava sendo costurado, né? Umas alfinetes. Isso, os alfinetes. E essa ideia também, a gente tinha um manequim o tempo todo vestindo um pretinho básico. Isso. E aí a gente foi desenvolvendo as cores durante o final de semana. A gente foi trocando de cores que a gente colocava junto com o pretinho básico. Toda vez que a gente ia falar sobre aquela cor, e a gente trocava no manequim. Então, quando elas entravam, elas tinham essa ideia também. Muito bom. Esse aspecto visual vai ajudando as pessoas a entenderem as fases do Exato. ensino e também esse Exato. processo inteiro. E por falar em ensino, a gente sabe que tem aquela introdução de manhã, mas que outro dia, depois do café, a tradicional roda do chimarrão, Sempre. tem mais um momento de ensino, né? Galera ali acordando, assim. O que foi no segundo dia ali, no sábado pela manhã? Qual foi a ênfase que vocês deram no retiro? Então, a primeira cor que a gente usou foi o vermelho. E a gente optou para usar vermelho porque na história, bom, para mulher, o que significa vermelho? Amor, né? Tipo a rosa vermelha ou um coração vermelho, né? Recebemos do nosso marido, a gente fica todo boba, né? Então, significa amor. E também significa, se tu olhar a ambiente de carreira, muitas mulheres vão se vestir de vermelho quando precisam confiança um pouco Demonstrar maior, uma confiança. né? Então, é uma cor bold. Forte. Forte, exato. Então, a gente usou essa cor para descrever quem era Dorcas. Porque ela era uma mulher de mais condições que se preocupava com as pessoas que não tiveram condições. Então, tem também aquele cruz vermelho de resgate. Também ela resgatava as pessoas. Então, esse vermelho veio de amor, de resgate e de uma mulher de mais condições que tinha confiança em si para ir para frente e ajudar os outros. Então foi basicamente, mas abrimos as Bíblias, Atos capítulo 9 e começamos a estudar a história dela. E outro, junto no ensino também, a questão do louvor que a gente usou, a gente usou a Sim. música Tapeceiro do João Alexandre. E que no refrão ele fala que a nossa vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, Muito que bom. fazem contraste no meio daquelas que são nubladas e tristes, né? E daí aquela parte que ele fala também, que se tu olhar do avesso, se tu olhar uma tapeçaria do avesso, ela é uma bagunça. Mas quando tu olha ela de cima, tu vê a beleza dela, né? E essa ideia de Deus ir costurando as cores no meio da nossa vida foi muito legal. E a Muito legal. Carol, deixa eu só falar.
A Carol, ela é maravilhosa em desenvolver coreografia. Coreografias. Então a gente fez uma ela liderou e eu tentei ajudar numa coreografia e a gente fez em todos os momentos de ensino. Então até o final de semana, cara, foi incrível ver as mulheres dançando diante de Deus. E uma coisa que eu lembro também foi porque elas foram aprendendo a música. E no último dia, a gente baixou a música e ouviu as vozes das mulheres cantando. Nossa, eu me arrepio só de lembrar disso, assim, né? Mas como isso foi... E costurou. Tcharam! Aí, ó, Costurou detalhes, galera. muito bem a música com o ensino e com o tema que a gente estava querendo trabalhar também. Sim. Nossa, muito bom. Vocês não conseguem ver a cara das duas aqui, mas é que eu tô vendo. É a nítida cara de empolgação com aquilo que foi feito. Eu quero repetir, Sim, eu quero fazer de novo. Ai. Vamos caminhando, então, dando mais uns passos aí no nosso programa, entrando ali no sábado de tarde. Um pouco da gente sabe que geralmente tem um momento de oficinas, atividades. Então, o que foi proposto aí ao longo da tarde do sábado? Então, nós tivemos as nossas oficinas, neste ano a gente fez uma oficina de cupcakes. Então, a gente tinha várias cores diferentes de papéis para colocar, né? E a gente fez de etiqueta também, na etiqueta da mesa, como arrumar uma mesa, como se portar, como formar uma mesa colorida e atraente também para a família. A massagem, a gente falou sobre massagem facial com elas, assim, essa questão do cuidado delas mesmas e no cuidado delas com outras pessoas também. E fizemos uma oficina de velas aromáticas também, que a gente colocou não só os aromas, mas cores diferentes na cera da vela também. Então, coisas para elas levarem para casa. Todas as oficinas que a gente faz, geralmente é para elas poderem replicar depois, né? Para que não seja só uma coisa ali do momento, mas que elas possam usar depois em algum outro momento da vida. Legal. As oficinas sempre muito diversas. E elas que escolhem, né? As oficinas Sim. Na chegada elas escolhem o que elas querem fazer. Muito bem, muito bem. E também eu vi que tinha um momento de atividades. Vocês conseguem explicar pra gente um pouquinho do que foi ali? A gente não lembra a atividade. Era uma com cores que a gente fez naquela tarde. Com bastante chocolate e presentinhos. Agora, foi a nossa amiga Jé que fez, então a gente vai ter que entrar em contato com ela. Então vocês vão ter que ler todo o material para saber qual foi essa é mistério, é mistério. É mistério, até para nós, Exato. É que, gente, faz um tempo que aconteceu esse retiro. Muito bem. Eu vi 3 anotadas aqui que eu vou falar pra galera pra eles matar a curiosidade aqui. 3 atividades que eu vi propostas aqui foi o seguinte, vamos ver se refresca a memória de vocês, vamos ver se ajuda a lembrar e se aconteceu mesmo, né, que às vezes a gente muda coisa de retiro. Mas era encontrar o grupo que conseguisse achar o maior número de cores na natureza diferentes. Agora vocês estão lembrando. Quantas cores diferentes tem no seu grupo? O grupo que conseguisse encontrar mais cores diferentes. Então foi isso. Inventar 3 flores de origami. E quantos esmaltes você tem aqui e qual o grupo que tem maior quantidade de esmaltes diferentes? Foi bem isso. A gente misturou as segundas 2. A gente não usou natureza, mas a gente deu um tempo para elas para correr e para buscar o maior número de cores. E aí o grupo que ganhasse ganhava os presentinhos. Obrigada, Luca. Obrigada por fazer parte. Eu não tava nesse retiro de mulheres, mas eu achei o programa aqui. Muito bom. Então, depois da tarde e tudo mais, tem aquele momento, né? Que o pessoal vai tomar um banho, vai se preparar e tudo mais, e a gente entra no bloco da noite. E no bloco da noite eu fiquei sabendo que teve algo especial. Vocês podem falar aí pra gente um pouquinho de como é que foi o sábado à noite? Sim. Aí, então, nós revelamos pra elas por que elas tiveram que trazer um pretinho básico. Então, a gente pediu pra que à noite, no jantar, elas viessem vestindo o pretinho básico delas. E aí também a gente já vê a diferença de como são os vestidos. Algumas mulheres não usam vestido, então elas usaram calça e uma blusa preta, que tá tudo bem. Mas ali já dava pra ver um pouquinho das características de cada uma. Das personalidades. Quando elas entraram, a gente tinha nas cadeiras, ao redor das mesas, amarrado um cachecol de várias cores diferentes. E era um presente para elas. Então, cada uma podia escolher o seu cachecol e sentar naquele lugar e usar o seu cachecol.
Nossa, foi muito lindo, assim. Elas entrando e vendo aquelas cores todas. E elas colocando o cachecol delas. E ali deu pra ver que elas estavam se sentindo muito bonitas, né? E um detalhe, né, Carol? A gente mostrou um vídeo curto Sim. de 25 maneiras de De usar usar. o cachecol. Então, cada um tava colocando de um Aí elas- jeito diferente. E elas tentando se ajudar e Sim. tudo. Mas foi muito Sim. legal, porque só elas entraram, o ambiente colorido, e elas podendo escolher, e aquilo era delas. Foi muito bonito de ver também, assim, né? Foi impactante pra elas. Uhum. E o que foi trabalhado daí? A palavra foi no próprio refeitório, então? Não. Não, vocês não. fizeram 2 momentos separados. Exato. Mas e o que Aham. foi trabalhado, então, depois dessa janta especial das cores aí? Então, fomos para a capela. E quando a gente fala capela para mulheres, a gente faz ao redor de mesas redondas. Então, não é tipo fileiras de pessoas olhando, em grupo pequeno. Então, a gente, mesmo com as cores, né? A gente tava com preto em todas as mesas primeira noite. E cada palestra, por exemplo, vermelho, a gente tinha algo lá no meio um tecido. Um tecido, Vermelho. Aí, essa noite, elas chegaram já querendo saber qual seria a cor, né? A cor agora já entenderam, né? Elas entendem. E que tinha algum significado na cor ali. Exato. E que sempre trocava. Aham. Então, elas a tinham cor, entendido. sábado à noite, foi muito forte, porque foi o roxo. O roxo é a cor que a gente se junta com a morte de Jesus. A dor. A endurance. Resistência. Resistência, Resiliência, tá? resistência. Então, essa é a cor. resistência. Então, a gente usou roxo porque falamos sobre a parte da história aonde a Dorcas morre. E a dor, o luto das pessoas ao redor. E, então foi uma palestra bem forte. Não sei se é a melhor coisa no Retiro de Mulheres terminar com uma palestra triste à noite. Mas decidimos fazer a palestra à noite, mas também depois da palestra fizemos um momento assim de cafés, de música leve, aonde elas podiam caminhar um pouco juntos, conversando, E né? foi aí que a gente usou os cupcakes que elas fizeram à tarde também. É verdade. E montamos tudo lá pra elas, né? Então a gente fez um momento gostoso de que não ficou aquela coisa pesada da palestra. Ou pensativo. Ou pensativo, mas- mas que trouxe elas assim que esses pensamentos fazem parte da vida, mas a gente não pode ficar preso neles porque a vida continua. Eu acho que eu até dei um spoiler naquela noite que a história ia virar no outro dia. Mas, né? Só um pouquinho. Eu dormi com uma pontinha de esperança, pelo menos, né? E eu acho que é interessante ele falar também que nesses pequenos grupos a gente sempre tem uma facilitadora. Tem uma Sim. mulher que vai fazer as perguntas e vai poder conversar com elas. Se elas tiverem algo mais profundo, às vezes fora ali, elas podem procurar a facilitadora pra conversar, né? Sim, e é muito legal porque isso gera um processamento também, né? Tu consegue discutir e ampliar um pouco mais aquilo que está sendo falado. Realmente, nossas palestras no Retiro de Mulheres são muito interativos. Quem tá palestrando fala 5, 10 minutos, larga perguntas e dá tipo 20 minutos para as mulheres falarem. Então, quando a gente fala capela para mulheres, não é 1 hora, é 2 horas. Porque mulher gosta, né, de se olhar compartilhar. ao redor de uma mesa redonda e conversar. Tem coisa melhor? Tem. Quando tem bala Quando tem bala. junto, chocolate. Ó, fica a dica, pirulito, galera, fica a dica. né? Investe nos docinhos aí junto. Exatamente. Exato. Muito bem, então. Vamos pro nosso último momento ali, que é o do domingo de manhã. Pra gente ver um pouquinho do que foi feito ali, qual que foi a última palestra trabalhada. Claro, tem a roda de chimarrão, aquele cafezão maravilhoso, o devocional. A gente acabou pulando os devocionais antes. A gente poderia falar um pouquinho só sobre os devocionais? O que vocês propuseram pra elas fazerem nos momentos devocionais? Que geralmente é logo depois do café, né? E foi individual, Yeah. tá? Cada mulher, tempo com Deus. A gente vê, Luca, que não só mulheres, mas como nós somos mulheres, a gente sabe que a mulher cuida da casa, muitas têm carreiras, filhos, marido. Então, o que acontece? Não temos tempo para refletir como prioridade da vida. A gente coloca muitas das outras pessoas em vez de nós, mulheres, ter um momento a sós com Deus. Então, a gente preparou um texto,
perguntas, encorajamos elas a ter um momento de oração, sabe? Sozinhas. E é muito interessante, assim, que tu já vê a diferença do primeiro pro segundo dia, né? Porque no primeiro dia, até elas se acalmarem, se aquietarem, às vezes elas fazem muito rápido, e aí quando vê já estão conversando e tudo. No segundo dia já tem um tempo de reflexão muito maior. Muito bem, é verdade. Porque elas entraram no clima do retiro já também, porque o retiro, querendo ou não, ele te faz refletir, e elas entendem a importância daquilo, né? Já estão sentindo os efeitos. Exato. E que oportunidade rica, depois daquele sábado intenso, Sim. tu parar no domingo de manhã e refletir, né? Então, e depois desse momento de reflexão, entra no último momento de palestra. Então, a cor usada tá todo mundo se perguntando. domingo de manhã foi verde. Vida nova. Por quê? Spoiler. Pedro, né? Deus usa Pedro, então, para ressuscitar, né? A Dorcas. E é uma história muito linda, porque dali a palavra fala para nós que a palavra e as boas novas espalharam demais por causa da história dela. E eu imagino, não conheci ela, mas eu imagino, sendo uma mulher que gostava de cuidar e de ajudar os outros, imagina. Que privilégio. Que privilégio, né, de ser essa história. Mas uma das coisas, Luca, que foi muito marcante na Verde, nós fizemos um momento de louvor. A gente não é muito de momento de louvor de música tradicional, tá? A gente faz gosta diferente. Exato. Então, o que fizemos? Montamos uma parede com TNT preta e deixamos cores, tintas. E nós deixamos um momento de louvor, música instrumental, louvor tocando. E nós falamos para as mulheres, peguem as cores que vocês querem e vamos fazer uma arte para o Senhor. Cara, ficou lindo. Ficou lindo. Ficou cada um fazendo a sua, né? Mas ninguém faz isso, né? Eu não sou artista, então o que eu vou fazer? Mas no espírito, no momento, abriram os seus corações, demonstrando a gratidão a Deus. Foi muito lindo. Às vezes, algumas não era tanto um desenho, mas elas escreviam alguma coisa e faziam um desenho menor, elas se expressaram da maneira com que elas conseguiam se expressar, né? Então... Algumas só fizeram, pintaram a mão. Colocaram a mão, Deus, tu me fez assim, né? Foi muito legal. Foi. Muito bem. Muito bom. E depois desse momento de palestra tem a facilitação final, certo? Então, o que vocês propuseram aí para esse momento, além desse momento muito rico de louvor? Foi forte. Nesse momento, então, a gente elas conversaram em pequeno grupo e depois dessa conversa, a gente propôs que elas pegassem uma cadeira, se afastassem um pouco. Cada grupo pequeno. Cada grupo pequeno, isso. Cada grupo pequeno e cada uma das mulheres sentasse na cadeira e as outras iam impor mãos nelas e orar por elas. Então, esse foi o fechamento do retiro, assim. E eu lembro muito de uma história de uma das participantes que ela disse que aquele momento foi um momento de cura para ela. Ela colocou algumas coisas que ela queria que orasse, mas oraram por ela aquilo que ela não tinha pedido, mas era aquilo que ela estava pedindo para Deus. Então, teve um momento de cura muito forte na vida dela ali e de reconexão com Deus, né? Então, esse momento foi muito poderoso. Uma das coisas nos grupos pequenos, Luca, a gente é muito intencional em quem a gente coloca junto. Sim. Por exemplo, nós temos mulheres vindo de várias cidades diferentes. Então, a gente coloca em grupos pequenos de 6 mulheres, ninguém que se conhece bem. Então, elas estão conhecendo novas amigas, dá uma abertura maior para elas se abrirem. Então, desde sexta-feira à noite até domingo, já se conheceram bem, porque a gente conversa bastante. Sim. As capelas são 2 horas, né? Muita conversa. Então, de ter essa abertura bem no final, com quem já conseguiu se conhecer um pouco, né? E colocar as mãos e orar. Foi um momento muito, muito lindo, mas muito impactante. Eu acho que pra mim, lembrando assim, quando a gente começa a olhar, vem os flashes de memória de novo, né?
foi um momento onde era muito nítida a presença do Espírito Santo, assim, era muito palpável, sabe? Tipo, tu dava pra sentir aquela presença mesmo, assim, né? E Deus trabalhando, assim, então... E terminamos esse momento fazendo a coreografia a última vez. Com a música da tapeçaria. tapeceiro. Cara, foi incrível. Muito bom. Carol, tu poderia falar pra gente, então, aquele trechinho de novo que tu citou da música do Tapeceiro pra gente encerrar mais um podcast. Vamos ficar com ele na nossa cabeça aí, enquanto a gente vê essa costura maravilhosa que foi feita desse retiro de mulheres. Tu quer que ela canta ou que ela Não, cita? acho que vamos citar, vou deixar né? pra ela escolher. Acho que vamos citar, porque senão o pessoal vai embora antes de eu começar, né? Não vou cantar, gente. Ah, vocês calma, já calma. aguentaram até aqui. Então, a minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores, alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, não imagina o desfecho. Então, é essa ideia do... Aí, galera, muito bom. Esse foi o nosso Pretinho Básico Retiro de Mulheres e se vemos no próximo podcast. Valeu, gente! Tchau, tchau.